Muito obrigado, viu? Fica à vontade, o espaço é seu. Então vamos lá, a gente vai falar sobre Maria, a mãe do amor. Vamos ver. E é uma pergunta que começo, para que nós estamos aqui na Terra? Os senhores já se perguntaram qual a finalidade nossa aqui no planeta? Bom, tem muitas respostas diferentes e complementares em O Livro dos Espíritos, mas na questão 558, já na pergunta, Kardec já começa a responder, e os espíritos não é, complementam, dizendo que a missão dos espíritos é se autoaperfeiçoarem, ou seja, a gente se melhorar, concorrendo, ou seja, colaborando para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. Não é a nossa, é a vontade de Deus, do qual são ministros. Né? Ele está falando aí dos espíritos superiores, que são ministros, nós somos ainda aqueles trabalhadores, eu, no meu caso, muito atrapalhadinho ainda, não é? nessa lida, tá certo? Mas um expositor espírita, dirigente do grupo que eu estava, ele deu uma resposta diferente. Ele fez essa pergunta, eu enchi a boca para responder, para dizer que estávamos aqui para evoluirmos, estávamos aqui para resgatar nossos débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos, e por isso estamos hoje numa condição ainda de sofrimento. Nós estamos aqui em missão, né? Achei que estava abafando ali com as minhas respostas. Ele me falou: não, Nazareno, tudo que você me falou está correto, mas não essa é a missão principal da nossa missão aqui na Terra. E eles qual é a missão principal? Para aprendermos a amar. Eu fiquei surpreso, né, com aquela informação que eu nunca tinha lido em lugar algum, e ele me perguntou quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da Terra, que nos falou, e o nosso querido Daniel, Jesus de Nazaré. E qual foi o mandamento que ele nos reforça, né, que ele reforça, porque já estavam no Antigo Testamento, que ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, que é amar ao próximo, do mesmo modo também que nós deveremos amar a nós mesmos. Né? Também o auto-amor é uma tarefa, a gente precisa ter um equilíbrio também nessas duas atividades. E então eles falam, então nós estamos aqui para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando vamos prosseguir na nossa evolução, porque já temos muito conhecimento intelectual, dizem os espíritos, né? Boa parte da civilização moderna tem um desenvolvimento intelectual muito grande, mas ainda trazemos o coração atrofiado. Então vamos lembrar que precisamos aprender a amar, né? Fica uma lição importante. O nosso querido Alberto Almeida tem uma palestra muito bonita sobre amar se aprende amando, e ele traz uma escala dos sentimentos. Eu pedi a ele autorização faz muito tempo, não sei nem se ele vai se lembrar. Foi ele exibindo, eu estava exibindo no meu computador para ele, né, num evento, como trabalhador eu sempre trabalhei nessa área de eventos, e tem essa escala, e ele elencou até o nível 6. Eu acrescentei mais alguns ali, porque ele está falando de outro contexto. Então ele fala que a gente começa com o instinto, aprende a ter o desejo, a posse, temos também a simpatia, o carinho, o devotamento, e vamos começar a desenvolver aquele amor renúncia, que é o amor das mães, não é? O amor sacrifício também é o amor das mãezinhas, é o amor de Jesus, é o amor de Paulo de Tarso, né? Não do Saulo, mas do Paulo, do Gandhi, todos esses outros homens e mulheres aí que a gente está acompanhando na programação, não é? E qual o maior amor, então, para Jesus? O que vocês aprendem? Qual o maior amor que existe para Jesus? Vocês lembram? Está lá no seu evangelho também. Vocês são muito bons, pessoal de Minas. Aí tem o estudo miudinho do evangelho, não é? Também capricham no estudo. Está lá. Não existe amor maior do que este, o daquele que dá a vida por seus amigos. Então, ele é o amor renúncia, né? Esse amor que esquece um pouco de si, como as mães fazem, e se entrega ao seu filho, ao seu semelhante, nesses grandes missionários. Então, a gente lembrar dessa lição. E qual a maior virtude? Se a gente está estudando aqui sobre as virtudes, né? E também e a maior qualidade? Qual a maior qualidade? Bom, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo As Leis Morais, né, nós temos essa parte, a terceira parte das Leis Morais,
na lei a perfeição moral, que é logo a última, não é? A 12ª capítulo do livro, dessa parte do livro dos Espíritos, tem lá a virtude e os vícios. E aí Kardec interroga, 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A gente está usando aqui a tradução do Evandro Leto Bezerra, da Federação Brasileira. Todas as virtudes, todas as qualidades têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, olha que coisa importante. E vai complementar. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Olha que coisa importante. Só que tem uma outra pergunta de O Livro dos Espíritos que a gente não faz associação com essa, mas que também é muitíssimo importante. Vamos lá, 646. Há diferentes graus no bem, ou seja, há diferentes valores do bem que a gente pode fazer? Ou seja, o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço, e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre, que reparte o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto propósito do óbolo da viúva pobre. Então vejam que dar uma palestra, como eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal, né, aliás, eu não estou em Brasília, eu estou no Ceará, estou numa cidade de praia, no sítio de meus pais, né, desculpa até assim um pouco da desarrumação aqui, e curioso que ela é fácil, não é complicado, né? Tudo bem que foi meio complicado dessa vez, daqui a pouco eu vou explicar por quê, mas é apenas falar, não é? Não é difícil, basta a gente tem as obras. Humberto de Campos já falou sobre Maria de Nazaré muito no capítulo 30 do livro Boa Nova, então já fez o meu trabalho, facilitou a minha vida. Já a gente vai entrar no livro Boa Nova, mas não é difícil. Agora, ser mãe, cuidar de crianças, meus amigos, a gente tem que se ajoelhar diante das mães. As mulheres que assumem essa missão de criar filhos, não é? Não só mães biológicas, mães adotivas, até madrinhas que a gente tem também, tias que se desvelam muito pelos seus filhinhos, sobrinhos, etc. Elas fazem muito mais. Você ser mãe de muitos filhos, olha, o bônus hora é multiplicado lá aos milhões. Se for mãezinha pobre com muitas crianças, então, aí já é um anjo aqui reencarnado, não é? Crianças especiais, enfim. Então a gente aprende que depende da dificuldade, é como os nossos profissionais de saúde agora, na época da pandemia, estão fazendo um sacrifício, expondo a sua vida, correndo risco de levar a doença para dentro da sua casa, para a sua família, não é? Então todos eles, não só os médicos, mas até aqueles profissionais da limpeza, a gente tem que agradecer de coração a todos eles. Então, a maior virtude é a caridade desinteressada com dificuldades, tá? Vocês lembram do livro Voltei, também do livro do irmão Jacó, por Friedrich Schiller? Teve um espírito que surpreendeu esse grande trabalhador, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, não é? Era o Friedrich Schiller, o irmão Jacó. Lá no capítulo 9, no capítulo A Chegada, ele vai dizer que tem a chegada de um espírito junto com eles. Ele está já recebido numa colônia espiritual bacana, está lá cercado de espíritos amigos, foram trazidos por Dr. Bezerra de Menezes, etc., super bem atendido. Só que vem um espírito luminoso, nimbado de luz, esta é a expressão, cercado de entidades aladas, que lhe trazem. E aí, quando ele vai interrogar que entidades eram aquelas, não é? O irmão Andrade, que estava ao lado dele, vai dizer que foi a irmã M, e designou uma professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Então, ela foi mãezinha e foi professora. Ela foi também, não é, educadora, olha que coisa bacana. Então, olha, e ele vai ficar até com inveja dela, porque ela vai para regiões ignotas que ele nem podia nem sequer conhecer, muito menos ficar lá. Não é? Então vejam que coisa curiosa no livro Voltei. Essa é a capa mais recente. Né?
E a Maria Cidália, a mãe do Chico, vocês lembram da grandeza desse espírito também? Vocês lembram que ela fez uma exigência para casar-se com o nosso querido Chico, João Xavier, o pai do Chico? Qual foi a exigência dela? Ela era a segunda esposa, ele tinha ficado viúvo, né, da dona Maria João de Deus. Vamos ver? Que o João a Xavier trouxesse todos os filhos do primeiro casamento, que eram nove crianças, para morar com eles, apesar deles serem muito pobres, até terem passado fome. Então vejam, ela exige, não, eu caso com o senhor, mas que além de ter os meus filhos, ela vai ter 6 filhos, olha, ajudando aí a reencarnação, as heroínas, grandes heroínas. Ela vai dizer, eu quero que o senhor traga seus a gente pedir para buscar os enteados, para a gente cuidar, 9 crianças, e a gente não tem nem dinheiro para passando fome muitas vezes. Olha a grandeza desse espírito, não é? Vocês lembram, tem a história, e ela, quando ela sente que vai morrer, ela pede ao Chico uma coisa, ela vai dizer o seguinte, sei que vou morrer, meu querido filho, quando o Chico estava um pouquinho, já com cerca de 21 anos de idade, sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí e entregues a terceiros. E o Chico, claro, concorda, e ele que vai cuidar daqueles irmãos menores, dos sobrinhos, né? Os sobrinhos moravam também com a família. Então, naquela hora, eu trouxe apenas uma ilustração da internet, tá? O Chico vai perceber ela saindo do corpo. Quando ela está ali deitada, vem vários espíritos luminosos em forma de como se fosse esferas de luz descendo, e eles vão, e quando se aproximam dela, não é, eles dão um beijo na testa dela. E aí se transformam em seres alados e retornam. Quando quando eles terminam, ela também, na hora de sair do corpo, ela é um daqueles seres alados também. Ela percebe que o Chico a consegue enxergar, despede-se dele com carinho e retorna aos páramos celestes. Olha o que é uma mãe anônima. A gente mal sabe, né? Não teve grandes obras, né, que a gente chama bonitas, importantes, de repercussão. Foi mãe, e foi uma super mãe, não é? Chico não chamava ela de madrasta, chamava ela de minha segunda mãe. Minha segunda mãe. E aí Kardec vai perguntar, qual a missão mais importante, a dos homens e das mulheres? O que é que vocês acham, não é? Ele vai perguntar na 821, não é? Essa é a minha pergunta, o que é que ele vai dizer? As funções que a mulher, eu boto aí entre parênteses, sobretudo as mães, é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Resposta, sim, e até maiores. É ela que lhes dá as primeiras noções da vida. Então, a missão das mulheres é até maiores, mais importantes do que a dos homens. E a gente tem uma sociedade que vê exatamente o contrário disso, né? E o Chico também dizia que Deus só confia os seus filhos com deficiências físicas ou mentais para pais e mães que amam até ao infinito, né? Então, olha que coisa importante. E qual a maior escola de amor que vocês conhecem? Onde é que a gente aprende esse amor que é tão importante, que é o tema da nossa palestra de hoje? Na família, não é? A família realmente onde a gente vai exercitar. E tem até um vídeo muito bonito. Ah, deixa eu ver aqui. E qual a melhor profissão para praticar bastante o amor? Qual a melhor profissão? Tem uma profissão? Tem uma profissão. Como é que a gente faz para praticar bastante esse amor? Tem um vídeo, vocês procuram depois na internet, eu não vou poder colocar, senão vai dar problema, vai cair a transmissão, porque tem uma música com direitos autorais. É uma propaganda da Procter Gamble, daquela P&G, nas Olimpíadas de Beijing, da China. E ele vai dizer que é o trabalho mais difícil do mundo. E aí isso é o trabalho de quem? Das mãezinhas. Aquelas crianças que eles acordam cedo, a mãe dá comida, troca de roupa, coloca para ir para a natação, para o vôlei, para tudo, e elas crescendo, e ela alimentando, e se machucam, e a mãe cuida. E quando chega agora, né, passa o tempo, e agora nas Olimpíadas, aqueles crianças que hoje são os atletas, nadando, correndo, jogando vôlei, quando eles vencem a partida, para quem que eles olham na plateia primeiro? Para as mães. E aí termina com um obrigado, mãe, que aí eu começo a chorar, não posso nem falar.
Obrigado, mãe, e a gente se emociona, então confiram esse vídeo depois. Vocês sabem qual era também o maior desejo de Chico Xavier? Era morar numa cidade onde ninguém o conhecesse e ele pudesse dedicar integralmente a auxiliar gestantes e mãezinhas carentes. Olha que coisa curiosa. Uma cidade que ninguém o conhecesse, né, para ele poder ter um pouquinho de sossego e ele poder dedicar. E como é que a gente alcança a salvação? No Espiritismo tem salvação? Não, Nazaré, no Espiritismo tem evolução. Bom, pessoal, tem as duas coisas, tem evolução, mas também tem salvação. Vocês lembram que tem uma parábola, não é? A parábola do final dos tempos, lá no Evangelho de Jesus, é uma das parábolas mais importantes, tá? E Kardec a resgata no capítulo 15. E lá no item de que precisa o Espírito para salvar, ele traz essa parábola. É a parábola dos bodes e ovelhas, quando Jesus retornar com sua corte de anjos, não é? Vai passar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E ele estabelece um único critério. Qual é o único critério estabelecido por Jesus para saber quem é ovelha e quem é bode? Quem já se tornou ovelha entre nós? Precisa ser espírito? Vamos ver? Porquanto tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Careci de teto. Era imigrante, era estrangeiro, estava lá na Venezuela, na Síria, e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Estive doente, me visitaste. Estive preso, olha lá. Visitar até os criminosos também. E é tão importante a caridade que Jesus diz que toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Então é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alta. É fora da caridade que não existe a salvação. A gente precisa compreender isso muito bem. Não precisa ser católico, não precisa ser protestante, aceitar Jesus, ser batizado, pagar o dízimo, ser espírita, não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Claro que caridade, na questão 886, aqui eu cortei esse slide, porque eu aproveitei de outra palestra. Os Espíritos dizem que é benevolência para com todos, é ser bom para todos. Isso realmente é caridade no sentido mais amplo. E quem é bom para todos faz essa caridade material, que Jesus falou, e ainda faz o resto, porque não precisa ter o resto. Porque quem é benevolente para com todos também é indulgente para com as imperfeições alheias. Também perdoa as ofensas. Agora, estamos também, é tão importante que eles apenas reforçam. Então, vejam como é importante a caridade. Ou seja, para saber quem é bode, aqueles que vão emigrar aqui da Terra para outros mundos de expiação e provas, né, onde haverá choro e ranger de dentes, na fala de Jesus, daqueles outros que continuarão reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo regenerado ou um mundo de regeneração, o único critério qual é? Caridade. Então, se a gente não começou, comece agora, não é? E reencarnar, será que é uma coisa, é um privilégio, não é? O André Luiz vai dizer, lembra-te que tua dívida com teus pais será sempre insolvável, impagável. Então vamos lembrar sempre dessa informação de André Luiz. E reencarnar em um lar espírita, e na pátria do evangelho. Tudo isso é crédito, não é, pessoal? Muito grande que nos é concedido. O Divaldo, por exemplo, é o 13º filho de uma família muito, muito pobre, do interior da Bahia, lá de Feira de Santana. A sua mãezinha poderia tirar a sua vida, porque o médico recomendou isso, porque ela já tinha uma idade avançada para a época, não é? Já tinha 12 filhos, e o médico, não, é melhor, vamos tirar essa criança. Ela disse, não, nem que eu morra, eu jamais matarei o meu filho. Ela passava fome, diz de volta que ela passava fome, tomava muito café, que é para passar a fome, para alimentar ele e seus 12 irmãos. Olha que coisa, não é? Então foi ele quem abrigou a sua mãezinha na velhice, né? Todo o mérito dele, uma parte é dela também. Ele vai dizer que se casasse, fosse casar, queria ter 12 filhos. E o Raul também disse que queria ter uma família muito grande. Olha que coisa. Então, vamos ajudar a reencarnação, pessoal. Vamos fazer planejamento familiar? Sim, mas não vamos também limitar injustificadamente o número de filhos também, não é? Então, o que é que eles fizeram? Olha como é que eles são inteligentes. Desde jovens, adotaram e educam centenas de crianças. Olha o trabalho das mães, como é nobre, como a gente não valoriza o trabalho com crianças. E aí eu parabenizo também aqui o evento por ter a parte lá para os bebês, para as crianças e para os jovens, até que os bebês têm, né? Então, minhas crianças seriam contempladas lá. Eu tenho um de 1,5 e a Lívia de 3,5, né? O André e a Lívia. Então, e lembram quem é que ganha o bônus hora em dobro, lá, multiplicado, na colônia espiritual de nosso lar? Quem lembra quais são?
Bom, é quem se sacrifica nas regiões umbralinas de sofrimento, trabalhando naquelas regiões, e também quem toma conta de crianças, vai dizer, dona Laura, ao nosso, a mãe do Ulisses, para o nosso querido André Luiz. Bom, pessoal, e sobre Maria? Bom, Maria, o Haroldo do outro dia tem uma palestra belíssima sobre esse tema. Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor. É muito bacana, tem lá no YouTube, vocês procurem, tá? Tem no canal dele, tem também no MIEP, no Movimento de Integração Espírita da Paraíba, né, lá de Campina Grande, em 2019, tá? E ele vai narrar algumas das várias mulheres que nós temos na Bíblia, né? Inclusive algumas que ele elenca da genealogia de Jesus, né? Da árvore genealógica de Jesus, de Eva, de Nata, Mazara, Lia, a Ruth, a Raabe, que inclusive era uma considerada mulher da vida, né? Uma prostituta, como a gente fala, e todas se apressaram, não esperaram em Deus. Esse foi o grande erro delas. Elas preferiram resolver logo, mas de maneira equivocada. Elas não fizeram a solução, buscaram a melhor solução, não é, mais adequada. E elas não, porque elas estavam desesperadas, elas também não esperaram em Deus. Então, nós devemos fazer a nossa parte, mas dentro das leis divinas. Precisamos confiar em Deus. Tenhamos fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Tá? Inclusive, é um erro de tradução de São Jerônimo, né, quando ele faz a tradução para a Vulgata, havia a palavra emuná em hebraico e pistes em grego. Essa palavra, tanto ela serve como fé, sim, a tradução por fé também está correta, mas tem contextos que não é fé, que é fidelidade. Só que quando ele vai fazer a tradução, ele traduz tudo por fé. E aí, por isso, reforçaram tanto nessa a salvação pela fé, que é muito importante. Mas o mais importante, a gente vai aprender, inclusive, com Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus explica aos apóstolos que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras das virtudes. E também, quando Tiago pergunta novamente, ele vai dizer, o título do capítulo é Fidelidade a Deus. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus, né? É a primeira qualidade que a gente tem que ser fiel. Então, fiel é quem obedece, quem cumpre os seus mandamentos, quem apacenta as suas ovelhas, como ele nos pediu, né? Pediu a Pedro, ou seja, pediu ao chefe dos trabalhadores que apacentasse, que cuidasse das evangelhos, ou seja, evangelizasse a todos nós, né? E vamos ver Maria de Nazaré. Bom, Maria de Nazaré, também como as outras mulheres lá da Bíblia, que o Haroldo relata, ela teve vários problemas, mas o primeiro problema foi o quê? Foi uma gravidez antes do casamento. Aqui a gente não vai entrar no mérito da discussão, não, tá? Sobre a paternidade, essas questões todas aí que são polêmicas, porque eu sou muito ruinzinho de estudo, então eu não posso nem entrar nesse mérito e nem acho que seja o nosso foco hoje, não deve ser o nosso foco hoje. Então, a gente vai apenas dizer, não tinha um problema narrado no Evangelho, tá lá, que ela tem a anunciação do anjo Gabriel, né? Mas ele vai consolá-la, vai esclarecê-la, dizer, olha, não temas, Maria, ela se assustou com a chegada dele, né? Porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, tu o chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E qual foi a resposta daquela menina jovem, simples e pobre? Vocês lembram qual foi a resposta dela? Eis a serva. Eis a escrava, né? Ou serva é a mesma coisa. Eis a escrava do Senhor. A serva lá, que tinha uns funcionários, né? Então, uma postura mesmo de submissão a quem? À vontade do Pai. Faça-se em mim segundo a sua vontade, ou segundo a sua palavra, que é a mesma coisa, né? Como está lá em algumas traduções. Faça-se em mim. Então, é a parte mais difícil, inclusive, do Pai Nosso, um amigo meu costuma dizer. Ele diz, Nazareno, aquela parte, seja feita a vossa vontade. Eita, essa é a parte mais difícil do Pai Nosso. E parece que é mesmo, né? Parece que é mesmo. Então, vamos lembrar disso. E ela vai dizer, né? Está lá no trecho, lá em Lucas, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E, radiante de alegria, partiu a cantar o hino, que hoje é conhecido como Magnificat. Tem, inclusive, muitas músicas com a letra desse hino, tá bom? Vale a pena conferir também. Então, vamos ver aqui o que Maria de Nazaré fez. Maria entregou a Deus os problemas, confiou nele, né? Era um crime grave, engravidar antes do casamento, né? Podia provocar, inclusive, a lapidação também, etc. O Haroldo narra inclusive, o caso de uma
que aconteceu isso, não é? Mas conseguiram resolver, porque o noivo assumiu e quis casar com ela, mas aí teve um outro problema mais grave, depois vocês leem, acompanham a palestra do Haroldo. Precisamos fazer a nossa parte, sim, mas dentro do que é correto. Não precisamos nos desesperar. Confiemos, né? Então vamos lembrar desse período agora que a gente está passando de pandemia, né, que tudo passa, e isso também passará, né? Foi o conselho que Maria de Nazaré deu para o Chico, esse mineiro tão querido, né, no momento de grande sofrimento, ele vai pedir a Emmanuel, e Emmanuel consegue um conselho da Senhora. E qual foi o conselho? Tudo passa, e isso também passará. Isso aqui que a gente está passando, meus amigos, vai passar. Quando eu lembro da quebra financeira que a gente passou, e da depressão muito grave que se abateu sobre mim, né, em determinado período da vida, quando eu era ateu, né, quando eu olho para trás hoje em dia, é como se nem tivesse acontecido, isso tem muitos anos já, né, eu tinha 20 e poucos anos de idade, tem quase 30 anos. Eu só lembro na hora de falar nas palestras, senão eu nem me recordaria. Então vejam que coisa curiosa, né? E tudo passa. Isso também que a gente está vendo agora vai passar, o Brasil já está recuperando bastante aí, projeções de crescimento muito grandes, enfim, vamos, né, uma vacinação chegando para muita gente, enfim, muita gente sabendo tratar hoje em dia também, tem uma série de, a gente sabe como prevenir também, enfim, vamos buscar ter confiança no Pai, que tudo vai estar se resolvendo no devido momento. Lembro que na Revista Espírita teve um caso também de cólera, teve uma pandemia na época de Kardec, olha que coisa curiosa. O Daniel falou aí da peste bubônica, lá no livro Renúncio, né? Mas tivemos também, na Revista Espírita de novembro de 65, o item O Espiritismo e o Cólera. Estava tendo uma epidemia de cólera que matou 12 milhões de pessoas, tá? 3 vezes mais do que a Covid até o momento, né? Durou 15 anos, olha lá. Essa nossa vai acabar muito mais rápido, porque a gente tem muitos recursos, né? E aí os espíritas de Constantinopla escreveram para Kardec, Kardec, olha, está tendo a epidemia aqui, mas está todo mundo bem, os espíritas aqui estão preservados. Será que a gente tem algum privilégio, né, por tá sendo preservado, porque a gente é espírita? E aí Kardec vai esclarecer que, claro que não existem privilégios, senão Deus seria injusto, né, pessoal? Privilégios normalmente são coisas injustas, então todos nós iremos passar pelos nossos testemunhos, todos, né, sem exceção, vamos ter as mesmas provas. O que Kardec esclarece é que o Espiritismo dá uma força moral que auxilia a se preservar das doenças, ou seja, nos traz uma serenidade, uma calma. Vocês lembram? Lá no Evangelho também está escrito que o Espiritismo bem compreendido, né, constitui a melhor prevenção contra a loucura, como eram chamados os transtornos mentais graves no passado, e também contra a pessoa querer tirar a sua vida. Eu vou evitar falar aquela palavrinha que começa com SUI, senão cai aqui a live. O YouTube não divulga muito, se tiver a gente falando aquela palavrinha, tá? Então, o Espiritismo é a melhor prevenção. Olha a importância da divulgação, como vocês estão fazendo aqui do evento, né? Como todas as iniciativas de transmissão aí das palestras estão acontecendo, a gente está fazendo uma prevenção contra os transtornos mentais graves e contra a pessoa tirar a sua vida. E bem como também o quê? Promovendo a serenidade, que vai dar essa tranquilidade, a gente vai ter uma imunidade melhor. Hoje a ciência pesquisa muito sobre esse assunto, né? Certamente o Alberto Almeida tem mais propriedade para falar sobre esse assunto com vocês, tá? E ele vai recomendar que a gente deve seguir as medidas sanitárias, assim, olha lá, claro, a higiene era fundamental para o cólera, não é? E ressalta a importância da serenidade e da oração, muitas vezes esquecida, né? Também tem uma comunicação do Dr. Damer, e ele destaca a importância da higiene, de evitar os resfriados, olha lá, inclusive tem a vacinação para gripe, né? Essa pelo menos não tem polêmica, as outras, algumas têm polêmicas para muitas pessoas, né? Então, assim, mas temos aí a vacinação para gripe disponível para todas as pessoas, gratuitamente pelo governo, a gente toma todos os anos, de evitar o medo, olha lá, o medo, inclusive vai ter um item chamado Mal do Medo, em outra revista espírita, tá? Vale a pena conferir também. E a importância de melhorar o temperamento espiritual através dos pensamentos, emoções e palavras. Aí eu estou explicando. Temperamento espiritual. Vamos manter a calma, a serenidade. E olha os problemas aqui de Maria de Nazaré. Pessoal, antes disso eu queria falar um pouquinho, explicar por que
uma historinha que eu quis explicar. Eu fiz um teste também com as meninas aqui. Foi um teste que eu não fiz, não foi querendo, não, foi sem querer. Eu estou muito resfriado. E como eu tirei minha vida numa encarnação anterior, eu trouxe como sequela o transtorno afetivo bipolar. E de vez em quando eu fico meio acelerado, fico muito falante e acabo ficando rouco ou até perdendo a voz, né? Sobretudo quando tem muitas atividades de fala, assim, eventos compridos, né, seminários, aquelas jornadas que a gente faz muito grandes, quando viajava, sobretudo. E, e eu falei muito esses dias, né? E não foi nem tanto palestras, tanto que algumas até tive que colocar um vídeo na hora da palestra, fiquei só para responder as perguntas e respostas do público, e a gente vai ter o quê? Então, essa dificuldade. E as meninas, quando se comunicaram comigo, elas mandaram o PDF com a programação e eu não vi. Eu tinha trocado o zap com elas, eu falei, ó, elas perguntaram da data, 24 e 25, eu disse, tudo bem, quais são as datas e os horários que vocês querem? E eu não vi a resposta, que era a programação, que eu precisaria até ter visto para confirmar. Não estava nem anotado na agenda o evento de vocês. Imagine o desespero que me bateu ontem, de tardezinha, quando elas me avisaram. Mandaram os links, né, para entrar, e disse, meu Deus, eu não estava nem lembrando desse evento, e eu tinha já marcado, tem hoje uma palestra às 17 horas para acontecer, daqui a pouquinho, então veja o vídeo, eu tenho aquele desespero, e eu falei, o que é que eu faço? Aí eu, não, vou orar, vou confiar em Deus, e aí, graças a Deus, a segunda palestra, um mini seminário de 2 horas, o coordenador não conseguiu trocar por outro palestrante, mas ele vai colocar um vídeo, né, na hora da palestra para poupar minha voz, que a gente pode até prejudicar as cordas vocais se forçar muito, né? E ali, graças a Deus, me deu aquele alívio, mas eu só resolvi isso hoje, quase meio-dia. E eu estava desesperado, aflito, e aí eu falei para as meninas, olha, será que vocês conseguem trocar com alguém de amanhã, porque hoje eu tenho uma palestra, eu estou quase sem voz, e elas ficaram, eu não sei como é que ficaram, Esther, mas deve ter ficado que nem essas mulheres aí do Evangelho, eu não sei como é que ficaram, mas não se desesperaram para mim, não falaram nada assim desesperador, nem ficaram muito chateadas comigo, não, pelo menos não falaram nada, não é? Graças a Deus, mas vejam a importância de confiar em Deus. Graças a Deus, a palestra de hoje, à noite, né, mais tarde, já tem ela gravada, o pessoal vai colocar na sequência. Porque na sequência, terminar aqui, já vai para lá, já vai começar, né? Não ia dar nem tempo de concluir direito aqui. Então, alguns problemas de Maria de Nazaré. Dar à luz em outra cidade. Então, imagine, para uma mulher, né, dar à luz numa cidade sem a sua mãezinha para dar um apoio, ser uma tia, ser uma irmã, uma pessoa amiga, não é? Longe da sua família. E o estudo também em Jerusalém para Jesus, que ela diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que ela vai buscar na escola rabínica, como Jesus havia conversado com os doutores do templo, com os jovenzinhos, né, 12, 13 anos de idade, mais ou menos, se acredita, e ela vai falar para ele, né, Jesus, olha, eu estou arrumando uma bolsa de estudo para você, e ele vai esclarecer que não, que ele já estava demonstrando que estava em comunhão com o Pai, e vai pedir a José para trabalhar humildemente na carpintaria com ele. E aí, por Humberto de Campos, a gente tem a informação que a adolescência de Jesus, né, dos 12 aos 30 e tantos anos, que a gente não sabe exatamente, porque ele desencarnou, ele nasceu no ano -5 ou -6, a gente não sabe direito, né? Morreu sim no ano 33, né? Morreu no ano 33, por isso que acredita que ele tinha 33 anos, mas ele tinha um pouco mais. Então ele vai ficar dos 12 a esse período, né? Trabalhando humildemente com seu paizinho, enchendo a casa de alegria, com seu bom ânimo, com a sua fé, com a sua esperança, né? E consolando muitos corações, desde pequenininho, Humberto de Campos fala. O desespero dela também nas bodas de Caná, e aí, como ele já estava maiorzinho, ela vai, né, pedir a ele, Jesus, vai dar um jeitinho aqui, por favor, e era a sua mãe, não é? O Haroldo até lembra, a gente fala com Jesus, Senhor, não é? E se referindo a Jesus, ela não, fala assim, meu filhinho, você pode resolver isso para mim? É diferente, né? E ele resolve, né? E aí tem os problemas da prisão e crucificação e o martírio dos cristãos em Roma, como a gente vai ver aqui do livro Boa Nova de Humberto de Campos, tá? Então, graças a Deus, metade da palestra já tinha os slides prontos e tinha o livro de Humberto de Campos para a gente resgatar aqui muitas falas para vocês, tá bom?
Então, primeira coisa, na hora que está lá na cruz, que Maria está lá desesperada, vendo Jesus chorar, tudo, que ela estava muito aflita, não é? Então vamos ver aqui. Ela pergunta: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo as determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Isso é importante, né? As determinações insondáveis de Deus. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela recorda disso e continua firme, confiando em Deus, como todos nós, não só as mulheres, né? Como todos nós devemos fazer. Aí João depois vai aparecer diante da cruz e vai trazer mais uma lição de desapego e de amor para nós, né? Jesus traz mais uma. Ele vai se desapegar até da sua mãe. Ele não tinha nada, literalmente nada. Ele não tinha carro, não tinha casa, não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha filhos, não tinha netos, não tinha glória do mundo, não tinha cruz de ouro, não tinha muitos, os amigos o abandonaram, ele não teve nada, é o desapego ao máximo. Jesus não só ensinou, mas viveu. E até a sua mãezinha, ele vai dizer na cruz: mãe, eis aí teu filho, quando ela está com João, né? E dirigindo-se de modo especial ao apóstolo, diz: filho, eis aí tua mãe. Então, até a sua mãezinha, ele entrega para o apóstolo amado. Olha que desapego de Jesus tão grande, não é? Que a gente precisa aprender essas lições. Do mesmo modo, a gente aprende, como o exemplo de Maria, as mães que perdem os seus filhos. Os filhos, agora que estão vendo seus idosos que desencarnaram, sofrendo também a ausência querida de um ente muito amado, às vezes irmãos, né? Tem um amigo que está com a irmã entubada. O grande evangelista compreendeu que a derradeira lição qual era? A do amor universal. Era o sublime coroamento da obra de Jesus. Entendeu que no futuro a gente ia ter a cessação de todo egoísmo e deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, não só para a nossa família, porque isso ainda é egoísmo, né? Mas para todos os necessitados do mundo, e necessitados aqui é no sentido mais amplo da palavra, não é necessitados só de dinheiro, não. Necessitados de esclarecimento, de evangelho, de luz, não é? Como vocês estão levando para muitos corações agora também. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real. Então, após a crucificação, o que acontece? Ela foi para Betaneia, uma região lá distante. Depois de algum tempo, João a convida para morar em Éfeso, né, porque ele não tinha onde ficar. Ele ganhou uma choupana de um membro de uma família real, convertida ao cristianismo, e lá dava para ver o mar. Ela olhava aquele mar e recordava-se do lago Tiberíades, onde Jesus pregara muitas vezes, né? Então, para ela, morrendo de saudade de Jesus. Só que o que acontece? Ela passou a receber a visita de muitos sofredores, a quem consolava e esclarecia. João saía para pregar e ela consolando ali os aflitos que vinham falar com ela. E a sua choupana ficou conhecida como Casa da Santíssima, porque um leproso auxiliado disse: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, o trabalho no bem também que ela começou a fazer, e o carinho dos apóstolos, e trazia também felicidade ao seu coração saudoso, né? E sofrido também. Então, olha como o trabalho no bem é útil para nós, traz-nos consolo. Aquela mãezinha que perde o filho, todas Chico orientou que buscasse trabalhar no bem, que fosse doar para outras crianças o amor que ela tem, daquele amor tão grande que ela tem pelo filho. Então vejam como a gente esquece de nós mesmos, né? Renunciar a si mesmo em favor do outro. Aí a gente encontra a verdadeira felicidade, não é? E ainda tem um carinho dos amigos, todos em todo lugar. E orientava também, olha lá, Humberto de Campos vai confirmar. Ela dizia: isso também passa, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. E a velhice também não vai lhe acarretar nem cansaço nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. A certeza da proteção divina.
né? E aí, certo dia, ela ouviu falar do martírio dos cristãos. Ela já estava bem idosa, né? Já pertinho já de retornar ao mundo espiritual. E ela, o que que ela vai fazer? Vai, então, se entregar às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles sofredores, né? Embora a soledade do ambiente, eu vou ler porque Humberto de Campos teve uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, é um mestre da literatura, vale a pena a gente conferir. Embora a soledade do ambiente, não sentia só, como força singular lhe banhava a alma toda naquela noite. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se poava de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Um pedinte se aproximou dela à noite. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, né? Todos eles chamavam ela, inclusive, de mãe. Veio fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada, por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhes faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, de felicidade, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. A gente já descobre até onde foi a lança, o corte da lança, no final ali da crucificação. Suas mãos ternas e solistas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos seus pés do seu Jesus e osculá-los com ternura, beijá-los. Ele, porém, levantando, ele não deixa ela se ajoelhar. Cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Aí depois de alguns dias, não é? Ela vai deixar o corpo definitivamente. E é recebida por anjos entoando cânticos divinos. Naquela hora ela lembra e deseja ver as paragens antigas ali da Galileia, de Nazaré, não é? Ali do Lago Tiberíades, do Jordão, aquela região toda,
mas ela também, depois que vê aquelas paragens lindas que lhe trazem tanta saudade, ela, preocupada com os cristãos, pede e vai visitá-los. E aí, sob aquele seu comando, aquela multidão se dirige até as colinas onde se encontra Roma, e ela vai chegar num local escuro, onde estavam presos centenas de cristãos para serem martirizados, lançados às feras, nos circos romanos. E aquele sofrimento muito grande, não é? Ela vai consolar coração a coração, falando-lhes da esperança, que confiassem em Deus, porque eles estavam ali, sobretudo, porque estavam seguindo o seu filho. E ela tinha certeza que era o roteiro correto, não é? Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade, né, para dar um jeito de eles saírem de lá? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Né? A gente sabe que desencarnar é um prêmio, e desencarnar testemunhando o Evangelho é uma glória maior que a gente pode buscar, não é? Então a gente sabe disso. Não é bom tirar a nossa vida, mas morrer, a gente sabe que agora quem está desencarnando são aqueles que não precisam mais sofrer, que já sofreram o que precisavam sofrer aqui na Terra, não é? Que já têm ali os mais idosos, aqueles que estavam mais sofridos, doentinhos. Então, eles já não precisam mais sofrer tanto tempo aqui na Terra. A gente não fica tão arrasado, fica com saudade, mas a gente compreende que é melhor para eles, porque a Terra também é uma espécie de presídio, uma espécie de prisão, dizem os Espíritos. Recordou que seu filho deixara a força da oração como poder incontrastável, ou seja, insuperável, incomparável, entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. A força da alegria, que lhe caracterizava, né? Vocês lembram que ela saiu cantando o hino Magnificar, não é? Cantando de alegria quando soube que ia ser mãe de Jesus? Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, muito tristinha, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A gente lembra também do espírito Sanson, não é? Vocês lembram? Que ele foi trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era uma pessoa muito boa, era um espírito feliz, e ele vai prometer a Kardec que se ele desencarnasse antes, e de fato acontece, ele viria contar o que aconteceu. E de fato assim ele o faz. Kardec evoca o espírito do nosso querido Sanson e ele vem se comunicar tranquilo, feliz, radiante, e vai falar que aquelas dores que ele sentiu aqui na Terra, sobretudo aquelas dores ali finais, ele teve uma doença longa, sofrida, constituíram para ele ali uma glória, uma alegria que ele se antecipava para o céu. É como a dor do parto, né? As mulheres sofrem ali a dor do parto, e aí o próprio Cristo vai dizer que depois que nasce a criança, a mulher já nem lembra de todo o sofrimento que ela teve da gravidez, que é também outro processo complicadinho, né? Tem muitas que enjoam, tem as dificuldades, o peso, a dor da coluna, então uma série de questões, então vejam a alegria de Maria de Nazaré. Pediam para ele cantar. Daí instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Bom, eu não vou cantar, pessoal, porque eu não sei cantar nada, né? Mas eu vou trazer então para vocês, né, isso foi do livro Boa Nova, Humberto de Campos, a editoria da Federação Espírita Brasileira, psicografia do nosso querido Chico Xavier, o último capítulo, Maria, que é emocionante, tá? Vale a pena vocês conferirem, tá? Eu não vou trazer um poema, assim como fez a Nájila aí da União Espírita Mineira, que aliás tem a área da família, parabenizar
a União por ter essa área, não é muito comum, não, mas é muito importante. A gente sabe como a família é a base de tudo, não é? E desse livro também que fala muito sobre as mães, é uma coletânea, né, de poemas, de textos que vocês encontram, não é, psicografados pelo Chico Xavier, é uma antologia mediúnica da editora O Clarim, tá? Vale a pena conferir, tem mensagens belíssimas. E aqui eu vou declamar um poema, Minha Mãe, também em homenagem à minha mãezinha. Eu queria que vocês lembrassem das mães de vocês também nesse instante, tá? A gente tem que ser muito grato. Todos nós estamos aqui por conta de uma mulher um dia, não é? Vamos ser. Nossa dívida com nossos pais é insolvável, é impagável, diz André Luiz. Desejava, mãezinha, para testemunhar-te afeto e gratidão, escrever-te um poema que me fotografasse o coração. E ao servir-me do verbo, quisera misturar a beleza das flores e das fontes, o azul do céu, o ouro do sol e os lírios do luar. Anseio enaltecer-te. A palavra, no entanto, mãe querida, não consegue mostrar as bênçãos incessantes que nos trazes a vida. Em vão consulto dicionários. Não encontro a expressão lúcida e bela que defina claramente a luz que o teu sorriso nos revela. Ofereço-te assim ao carinho perfeito, o doce pranto de agradecimento que me verte do peito. As lágrimas que choro de alegria refletem uma a uma as estrelas de amor que te engrandecem, a tua glória em suma. És tudo de mais lindo que há no mundo. O agasalho, a ternura, calma e boa, o refúgio de santo entendimento, a presença que abençoa. Desculpe, meu tesouro de esperança, se não te sei nobilitar, o reino de bondade e sacrifício no sustento do lar. E não sabendo, mãe, como louvar-te a celeste afeição, rogando a Deus te glorifique a vida, trago-te o meu coração. Poema de Maria Dolores, do livro, então, Mãe, de Chico Xavier. O poema chama-se Minha Mãe, da nossa querida Maria Dolores. Pessoal, então, nós temos aí a programação maravilhosa, vocês seguem com a programação, tem um pequeno intervalo agora às 5 horas, das 5h15 tem a Juscelma Coelho, falando sobre Chico Xavier, o Homem-Amor, depois tem o Sérgio Thyssen também, falando sobre Kardec, o Homem-Missão, e vamos poder cantar, mais uma vez, tivemos já a Convinha de Luz, e vamos ter o Tinha Vanessa, e também depois um show com o Eduardo Gibelli, então vamos poder cantar também, hoje, nesse evento tão glorioso para todos os nossos corações. Fico muito agradecido, recebam o nosso muito obrigado, amanhã tem mais, não é? Amanhã tem mais programação, e deixa eu só encontrar aqui o nosso muito obrigado, está aí o nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa, vocês encontram inclusive uma palestra já realizada com esse título, só que com o nome de A Sublime Missão da Mãe, né? Um anjo chamado Mãe. Eu aproveitei metade da palestra, foi o que me ajudou, porque eu não tinha os slides prontos, eu tinha que correr, e aproveitei metade falando sobre as mães, como Maria de Nazaré, é a Mãe Santíssima, né? A mãe da humanidade. Um grande abraço a todos.